Olá a todos, nós vamos dar início a mais um evento do nosso grupo de pesquisa Democracia e Sociedade, da PUC de São Paulo, que eu coordeno juntamente com Anselmo Prieto Alvarez. E dessa vez eu tenho aqui novamente comigo meus queridos pupilos, e nós vamos discutir tendências atuais sobre o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Nós já fizemos um evento com esse tema anteriormente, mas é um tema tão rico e ainda rendendo tantas discussões, tantos pontos aí intrincados, que entendemos que seria necessário que nós fizéssemos um novo evento para discutir alguns outros aspectos. E é isso, então, que nós estamos aqui reunidos hoje. E eu, então, recebo os meus queridos Roberta Tarpinian de Castro, ela que é mestre em Direito Processual pela PUC de São Paulo, professora de várias instituições, da própria PUC no COGEAI, né, no curso de especialização, no Mackenzie e outras instituições, e é autora de um livro que eu recomendo a todos. Não sei se vai aparecer aí, porque eu estou com o protetor de tela, não está aparecendo, né? Agora está? Não sei se deu para vocês verem, mas é o livro Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, as diferentes funções de um mesmo mecanismo processual. Um livro muito profundo e que eu recomendo a todos aí que queiram se aprofundar mais nesse tema aí tão complicado, né? E eu também recebo o Júlio César Guzzi dos Santos, ele também é mestre em Direito Processual pela PUC de São Paulo, e ele também tem um livro sobre um incidente de desconsideração da personalidade jurídica, não sei se vai dar aí para ver, a defesa no incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Outro livro também muito importante e que eu recomendo a todos, né? A Roberta também organizou um livro sobre desconsideração, que eu também participo aqui com um artigo, e é um livro também muito interessante, que reuniu artigos de vários professores tratando do tema da desconsideração. Então, Desconsideração da Personalidade Jurídica, Aspectos Materiais e Processuais, foi lançado pela editora Foco. Eu também recomendo a todos que queiram se aprofundar aí no tema. E nós também estamos recebendo o meu querido Rafael Fontana, também é mestre em Direito Processual Civil pela PUC de São Paulo. Ele não escreveu no mestrado sobre a desconsideração da personalidade jurídica, escreveu sobre o recurso de agravo, um livro também muito importante. Eu não estou com ele aqui, porque emprestei para uma pessoa, mas é um livro também que eu sempre consulto. Você tem aí, Rafael, para mostrar? Isso, esse livro é sobre o recurso de agravo, que é muito importante também, e ele também escreveu com muita profundidade, e eu recomendo a todos. Mas ele também tem um artigo que ele tratou do aspecto dos honorários no incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Então, eu quero dizer a todos esses meus queridos pupilos que é uma honra para mim recebê-los. Eu fico muito grata de vocês terem aceitado o convite, de aqui mais uma vez trazerem suas luzes, né, para nós aqui do nosso grupo e todos que estão nos ouvindo, sobre esse tema que realmente é muito complicado e cada dia aí na nossa vida diária e forense, nós nos deparamos com novas e novas decisões que trazem novos aspectos aí a serem discutidos sobre esse tema. Então, muito obrigada por vocês terem aceitado estar aqui conosco, tá bem? Quero cumprimentar também todos que nos ouvem, nos assistem, e também os meus outros pupilos que estão aqui, aparecendo aqui para mim no vídeo, o Alexandre, o Rômeu e todos os demais que estão aqui também. Muito obrigada pela presença de vocês, e também quero agradecer ao meu querido Norberto, também meu pupilo,
que toma conta aí para nós do aspecto aí de colocar, né, esse nosso evento de pé nos aspectos aí da informática. Então, muito obrigada, Norberto, por estar aqui também conosco. Então, dito isso, eu não perguntei antes quem falaria primeiro, mas se vocês já tiverem acertado isso, poderiam me dizer quem é que vai iniciar aqui. A doutora Roberta vai falar primeiro. Vai falar primeiro? Sou eu primeiro, né? Acho que depois o Júlio e o Rafael, é isso, né? Foi essa ordem que acredito que... Então, primeiramente, boa tarde a todos. Agradeço muito o convite da professora Arlete. A professora Arlete é minha orientadora querida, minha grande inspiração dentro do processo civil. Esse grupo merece só elogios. Norberto, entrei no canal do YouTube recentemente de vocês. É um canal muito interessante, porque todos os vídeos, debates que tem aqui ficam lá gravados. Eu, recentemente, ingressei na graduação da Faculdade de Direito aqui em Sorocaba. Eu tenho recomendado muito aos alunos, que é uma geração muito mais tecnológica do que foi a minha, né? Eles usam muito vídeo para estudar. E como há um receio muito grande de se estudar por meio de vídeos ruins, eu tenho buscado muitos vídeos bons para indicar, e dentre eles está esse canal aí. Eu falo para os alunos que quando não tiverem no trânsito, coloca no canal, vai ouvindo, que uma hora ou outra entra por osmose, escuta 5, 6, 10 vezes o vídeo, e você acaba aprendendo que nem uma música. A gente, às vezes, está cantando uma música sem nunca ter parado para pensar na letra, de tanto que a gente acaba escutando. Então, acho que essa é uma grande vantagem da tecnologia para a gente usá-las como meio de aprendizado. Agora, já voltando ao tema, professora, muito obrigada pela referência ao livro. Estou aí devendo uma atualização, porque, como a senhora colocou, é um tema que está em constante debate, em constante mudança. O livro é de 2019, já surgiram outras diversas mudanças, alguns pontos que à época eu não tinha refletido e depois acabei refletindo a respeito, enfim. Mas estamos aí sempre prontos aí para discutir. Atualmente, aqui eu falo que o tema da desconsideração da personalidade jurídica, ele nunca vai ficar velho. E ele nunca vai ficar velho porque ele está ligado à efetividade da execução. Então, a gente ouve diuturnamente se falar que é o grande gargalo do processo civil. A gente tem um grande problema de efetividade das tutelas jurisdicionais. Então, como que a gente resolve o problema da crise de inadimplência no Brasil? E aí vem diversas soluções, né? Eu costumo dizer que problemas multicausais jamais serão solucionados por uma única solução. E é o caso da falta de efetividade das tutelas jurisdicionais executivas. Por que isso? O que causa problema nas execuções? É o acúmulo de processos no Poder Judiciário, é um dos problemas. Então, como é que a gente pode resolver isso? Talvez a desjudicialização ajude. É um problema tecnológico até, a gente não tem um sistema unificado de pesquisas, então vamos resolver por meio de tecnologia. É um problema de uma superproteção, então é um problema, até hoje o grupo da Comissão de Processo Civil da OAB estava se falando a respeito disso, que é a questão da penhorabilidade de salário, e aí a gente entra numa outra forma de repente, melhorar o problema da falta de efetividade, que é um repensar sobre o nosso sistema de empenhorabilidade. Será que é correta a forma que a gente tem aí de empenhorabilidades? E uma outra forma é encontrar o dinheiro, que ao fim e ao cabo, o grande problema é aonde está o dinheiro. E o dinheiro pode estar escondido em algum lugar. E aí entram as fraudes, né? Os mecanismos de deflagrar fraudes. Nós temos a fraude contra credores, a fraude de execução e o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, como acho que os mecanismos mestres aí para a gente buscar resolver o problema da inadimplência, que é realmente ir atrás do dinheiro. Por isso, até, lembrando que a professora Arlete conversou nos bastidores com a gente, da fala da professora Rogéria Dotti sobre tutelas provisórias do DPJ, a gente chegou até a conversar um pouco no nosso outro encontro, é aí que entra a questão da tutela provisória, a importância da tutela provisória, porque de nada adiantará se obtiver, ao final, a desconsideração da personalidade jurídica e aquele novo atingido não tiver patrimônio, porque a finalidade é encontrar o patrimônio. Mas, enfim, tratando da desconsideração da personalidade jurídica aqui, desse nunca envelhecer do tema,
O que eu me propus aqui para tratar hoje, acho que tem alguns pontos que são os mais falados ultimamente, né, sobre desconsideração. Então, tem aqui o tema que está afetado, o 1209, que é sobre o cabimento ou não do IDPJ para tratar sobre as questões de execução fiscal. Então, a gente precisa realmente do IDPJ ou não? Então, a gente tem a primeira turma do STJ tendo um posicionamento, a segunda turma com outro posicionamento. A gente tem no país diferentes, os tribunais tratando de maneiras distintas essa obrigatoriedade ou não do IDPJ para redirecionamento da execução fiscal. Então, é um tema bastante polêmico, porque ele ingressa até em questões de direito material tributário. Então, optei por não me aprofundar nesse tema, só estou falando a respeito desse tema que é bastante atual, seja porque eu teria que ingressar muito na questão do direito material tributário, e por uma outra questão aí, que é algo que a gente tem visto muito na prática, em tudo quanto é questão de direito, que parece que essa briga entre aspas, né, entre o poder judiciário, quando profere julgados, então o poder judiciário criando leis, né, conforme a professora Tereza Rudolphini, o poder judiciário também cria direito, né, e o próprio legislativo. Então, a gente tem essa briga, então tem diversos temas que estão com repetitivo e também tem projeto de lei caminhando concomitantemente. E é o caso desse repetitivo aí, porque a gente tem 2 projetos principais de lei de execução fiscal, um dos principais, que é o que parece que tem mais chance aí de caminhar, que é o da ministra Regina Helena Costa, que é o PL 22488 de 2022, e esse PL aí, só para conhecimento, sem me aprofundar, tem a finalidade aí de tirar completamente a obrigatoriedade de DPJ para tratar questões de execução fiscal. Eu só vou falar rapidamente que eu sou contra esse posicionamento, mas sem me aprofundar. Outra questão que a gente tem, outro tema afetado, e é a respeito deste tema que eu vou fazer minha exposição, é o tema 1210, que versa sobre questão de direito material, então, mas a minha exposição vai ter um viés processual, que é se o encerramento irregular da pessoa jurídica leva ou não à desconsideração da personalidade jurídica, se seria uma causa de desconsideração da personalidade jurídica. Então, eu trouxe aqui para conversar com vocês aí esse julgado 2.082.254 de Goiás, de relatoria da ministra Nancy Andrighi, julgado em setembro de 2023. E ele tem alguns trechos aqui que eu vou destacar. O primeiro trecho dele, aqui no ponto 3, que fala: a extinção da pessoa jurídica, por se equiparar à morte da pessoa natural, autoriza a sucessão processual prevista no artigo 110 do CPC. Então, o primeiro ponto aí é essa equiparação que se faz entre a morte da pessoa física e a pessoa jurídica. Então, esse é um ponto que a gente tem que refletir. Será que a gente pode realmente equiparar a morte de uma pessoa física com a morte de uma pessoa jurídica e até em que medida podemos fazer essa equiparação? Então, isso é um encerramento. E daí um outro ponto, vou colocar aqui, que é sobre deixa eu ver aqui a parte do... Esse encerramento... Não, era isso mesmo, desculpa. Mas antes de tratar a respeito desse problema aí, se a morte da pessoa jurídica pode realmente, da pessoa física, realmente se equipara à morte da pessoa jurídica, eu acho que um ponto que a gente tem que tratar aqui é o que a gente pode considerar como morte da pessoa jurídica. Então, a gente está acostumado a escutar encerramento irregular, mas o que é o encerramento irregular da pessoa jurídica? Eu faço essa seguinte divisão. O encerramento da pessoa jurídica ele pode ser formal, ela deixa de existir de direito, que significa que o sujeito vai lá e dá baixa e
paga todas as contas, nada deve, ou irregular, que ele vai dar a baixa, realmente consta lá como uma sociedade encerrada, mas ele deixou dívidas. E o encerramento da pessoa jurídica, ele também pode ser informal. A gente acaba escutando mais na jurisprudência, aí, nos julgados, essa parte aqui de cima, que é o encerramento informal, que a pessoa jurídica deixa de existir de fato, que é aquele abandono. Está cheio de dívida, é melhor abandonar do que eu pagar minhas dívidas. Por que isso acaba acontecendo? A gente tem até um problema que poderia ser resolvido. Isso acaba acontecendo porque, ao menos em questões tributárias, quando vai ser encerrada a pessoa jurídica, alguém tem que ir lá e colocar o seu nome como responsável. Então, a pessoa física, o sócio, vai falar, olha, eu estou encerrando, eu estou fechando. Mas eu, pessoa física, sou responsável. Então, ao a gente ter esse tratamento para dissolução formal, a gente acaba dando um peso maior. Então, acaba se preferindo simplesmente abandonar, e aí é o encerramento irregular, o informal, continua existindo de direito, mas não existe de fato. Então, a gente tem essas duas situações aí. Se a gente for equiparar, eu falo que acontece a morte efetiva e ele é a enterrada, que é o formal. O outro desaparece, é como se fosse a pessoa desaparecida. Ela sumiu e depois de um tempo, será que a gente pode dá-la como morta? Afinal de contas, ela sumiu aí do mapa aí, embora não tenha sido encontrado o corpo, ela realmente deixou de existir. O que acontece aqui, no artigo 110, o artigo 110 fala, e essa por isso, por que eu tenho ressalvas em aplicar o artigo 110 na situação da pessoa jurídica? Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á sucessão pelo espólio. Então, a gente vê que o Código traz expressamente quem sucede a pessoa física, que é o espólio. E daí, no artigo 1792, já vem em até que medida vai ser essa sucessão da pessoa física, que realmente é uma sucessão única e exclusivamente processual, porque os bens que vão poder ser executados em caso de morte da pessoa física são somente aqueles que eram do morto. O herdeiro não vai responder com o patrimônio dele, pessoa física, por dívidas do falecido. E quando a gente fala de sucessão, dessa morte se equiparar, e que no processo não vai mais constar lá a empresa que fechou, mas sim os seus sócios, porque ela deixou de existir, o receio que eu particularmente tenho é fazer uma confusão entre sucessão processual e sucessão para fins de responsabilidade patrimonial, que são coisas distintas. Então, de fato, quando a pessoa jurídica deixa de existir, ela não existe mais, aquele CNPJ foi cancelado, alguém vai ter que ocupar aquele lugar no processo. Só que, será que esse lugar terá que ser ocupado realmente pelos sócios ou ainda será ocupado pela pessoa jurídica morta, representada ainda pelos seus sócios? Então, esse eu acho que é um ponto bastante importante da gente pensar. Por quê? Ao colocar o sócio no polo passivo de uma execução, de uma pessoa que na verdade, a dívida era da pessoa jurídica, o que vai acontecer? A pesquisa de bens vai ser em nome desse sócio pessoa física. A penhora vai acontecer em nome desse sócio pessoa física, sem respeitar o limite do que ele recebeu no momento da dissolução da sociedade. Então, é esse que é o problema da gente falar que a sucessão processual ocorre automaticamente, que a gente vai parar de colocar o nome da pessoa jurídica. E qual que eu já vou adiantar até o posicionamento que eu tenho. Eu acho que a via mais segura para a gente não ter essa confusão, não correr o risco de ter essa confusão entre sucessão processual e sucessão de responsabilidade patrimonial é o quê? Continuar constando como parte a pessoa jurídica morta, encerrada, e os sócios como representante. E no decorrer do processo, se
analisado o que é que esses sócios receberam quando da dissolução da sociedade, e será isso que você vai responder. E se houver indícios de confusão patrimonial, desvio de finalidade, qualquer outra forma aí de abuso da personalidade jurídica, por meio do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a atingir o patrimônio desses sócios. Eu acredito que essa é uma posição mais segura, e uma posição, além de mais segura, uma posição que obedece aos termos da lei, do artigo 75 do Código de Processo Civil. Que, veja, quando a pessoa física morre, está expressamente que a sucessão processual ocorre pelo espólio. Está ali no inciso 7. Mas a gente não tem, em momento algum, no artigo 75, o que acontece quando a pessoa jurídica morre e não e deixa dívidas. Como que a gente vai fazer? A gente não tem no artigo 75 nada falando a respeito disso. Mas a gente tem o inciso 9, que é o que eu acho que a gente pode aplicar de forma analógica nas situações de morte da pessoa jurídica. Por que eu acho que esse inciso 9º do artigo 75 pode ser aplicado? Diferentemente das pessoas físicas, as pessoas jurídicas, as sociedades até despersonificadas, ou seja, aquelas sociedades que nunca chegaram a existir formalmente, elas nunca nasceram, elas têm personalidade jurídica, tanto ativa como passiva. Aí a gente vai entrar na discussão se é errado ou não. Me lembro do professor Arruda Alvim falando que a gente pode até aceitar a capacidade passiva da sociedade despersonalizada, mas ativa, ela soa de uma maneira equivocada, porque como alguém que não existe pode entrar com um processo, mas o que a gente tem no nosso sistema é que aquele que não existe formalmente, a sociedade despersonalizada, ela pode entrar com ação e ela pode sofrer ação. Por que faz sentido, principalmente quando ela está no polo passivo? Você tem uma sociedade informal que tem faturamento, que recebe, que tem uma atividade. Então, se eu quiser, por exemplo, fazer uma penhora de crédito, uma penhora de faturamento, eu não vou nos sócios, eu vou dessa pessoa jurídica. Eu também posso ir nessa pessoa jurídica, não, nessa sociedade despersonalizada. Então, acho que a ideia é a mesma que a gente tem quando a gente fala de morte da pessoa jurídica. A pessoa jurídica, se a pessoa jurídica que nem nasceu tem capacidade de ser polo ativo e passivo, por que aquela que nasceu e morreu não tem mais? Então, é por esse caminho que eu acho que é o caminho mais seguro para não confundirmos sucessão processual com sucessão com a finalidade de responsabilidade patrimonial. E foi nesse sentido que o julgado que eu trouxe aqui, coloquei aqui logo no início, falou. Então, é nesse ponto que eu acho que merece elogios esse julgado, que no ponto 4, destaca-se o que define em que medida os sócios vão pagar pela dívida da sociedade. Não é se a pessoa jurídica deixou de existir ou não, mas qual era o regime dessa pessoa jurídica que deixou de existir. Então, se era limitada ou ilimitada. Então, a natureza da responsabilidade dos sócios é o que determina a extensão dos efeitos subjetivos e objetivos e que estarão submetidos os sucessores. Então, a responsabilidade dos sócios, a forma com que essa sociedade é constituída, que vai definir realmente se a gente atinge o patrimônio desses sócios, independentemente da instauração de um incidente de desconsideração da personalidade jurídica. E o ponto 5. Tratando-se de sociedades limitadas, os sócios não respondem com seu patrimônio pessoal pelas dívidas titularizadas por aqueles após a integralização do capital social. A sucessão processual, portanto, dependerá da demonstração da existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre os sócios. Ponto 6.
a sucessão decorrente da extinção da pessoa jurídica, aplica-se, por analogia, o procedimento de habilitação dos artigos 689 a 692. Então, é dessa maneira que eu entendo que deve se dar a ideia da gente ter a sucessão dos sócios em lugar da pessoa jurídica que acabou morrendo e deixando de existir. Então, coloco aqui a aplicação lógica do artigo 75, mas melhor dizendo, analógica do artigo 75, inciso 9 do CPC. Sucessão processual não pode se confundir com sucessão para fins de responsabilidade patrimonial. E, por fim, aqui uma crítica que eu faço à questão já... Por que eu acredito que encerramento irregular não pode ser considerado como elemento de desconsideração da personalidade jurídica? Por literalidade do artigo 50. Então, aqui o artigo 50 do Código de Processo Civil, ele traz as situações do que seriam, ou ele objetiva, né? Então, aquele que abusar da personalidade jurídica responderá com seu patrimônio por dívidas que não contraiu. O que é abusar da personalidade jurídica? De objetiva como sendo atos de confusão patrimonial e atos de desvio de finalidade. Não consigo encaixar o encerramento irregular como sendo confusão patrimonial, nem tampouco como sendo desvio de finalidade. Então, acho que a gente precisaria de uma alteração legislativa para a gente chegar à conclusão que o encerramento irregular é realmente um ato de abuso da personalidade jurídica. O grande problema nas questões de desconsideração da personalidade jurídica, e que eu acho que até pouco debatido, é a questão da prova. É uma prova muito difícil saber se realmente a pessoa se encerrou, quanto que foi para um sócio, quanto que foi para uma empresa laranja. Isso porque a gente depende de quebra de sigilo bancário, de quebra de sigilo contábil, enfim, documentos que adentram na esfera pessoal e a gente encontra óbice aí na inviolabilidade, na privacidade, diversos elementos aí. Por isso que eu acho que um ponto bastante importante para se refletir sobre a desconsideração da personalidade jurídica e o próprio IDPJ é justamente aí a gente pensar numa dinamização do ônus da prova, de forma... terem estudos mais aprofundados como fazer realmente, porque eu vejo que talvez o grande problema dos IDPJs que acabam não tendo efetividade nenhuma, realmente esse problema da prova no IDPJ. A gente vê uma oscilação entre situações cíveis e uma oscilação de posicionamento, melhor dizendo, cíveis e fiscais. Então, a gente tem aí o artigo 50, que me parece bastante claro que encerramento irregular não se enquadra em nenhuma das hipóteses do artigo 50. É nesse sentido que temos alguns enunciados de jornada de direito civil, então tem o enunciado 51, o enunciado 146, o enunciado 282. O 282, eu acho que é o que mais se encaixa na minha fala, que é o encerramento irregular das atividades da pessoa jurídica. Por si só, não basta para caracterizar o abuso da personalidade jurídica. Só que, em contrapartida, a gente tem aqui, em matéria tributária, o tema repetitivo 630 da STJ e a súmula 435 da STJ, que diz, presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar em seu domicílio fiscal, sem a comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio gerente. Então, a gente tem aí, infelizmente, da minha visão, uma deturpação aí do que realmente é um encerramento irregular, o que é um abuso da personalidade jurídica. Me parece que há uma sobreposição do crédito que se busca. Então, o crédito fiscal, ele é mais importante do que a gente pensar na independência da pessoa jurídica. E a gente vê muito isso numa sobreposição por meio da análise da natureza do crédito que se busca em detrimento da teoria da pessoa jurídica, quando a gente fala da aplicação da teoria menor. Então, o que é a teoria menor?
A meu ver, a teoria menor não é nem caso de desconsideração da personalidade jurídica, assim pensado como a disregard doctrine, que surgiu das raízes da desconsideração. A teoria menor, na minha visão, ela coloca em superioridade aí crédito de natureza de consumo, se sobrepõe à ideia de total independência da pessoa jurídica. O crédito de quando a gente estiver diante de questões ambientais se sobrepõe à teoria da pessoa jurídica. E nessa mesma linha que eu observo aí esse posicionamento tributário. E por fim, aqui vou trazer já minhas conclusões, que eu já me alonguei bastante, que a sucessão processual é diferente da responsabilidade patrimonial. Se a pessoa jurídica deixa de existir de direito à sucessão processual, mas deve constar o nome da pessoa jurídica extinta, podendo haver desconsideração da personalidade jurídica. Isso por conta daquele problema que eu narrei no início da minha exposição, que é para evitar que se invada o patrimônio do sócio, porque ele vai constar publicamente naquele processo, então as buscas acabarão sendo voltadas a ele antes de se saber realmente o que ele pegou no momento da dissolução da sociedade. Se a pessoa jurídica deixar de existir de fato, não há sucessão processual, porque ela continua a existir e pode-se pedir desconsideração da personalidade jurídica. A dispensa de DPJ, para atingir bens dos sócios, depende do regime societário e não da forma com que a pessoa jurídica deixou de existir. E o encerramento irregular, seja ele formal ou informal, não consta no artigo 50. Portanto, na minha singela opinião, não é causa de desconsideração da personalidade jurídica. Pessoal, muito obrigada. Desculpa que eu vi aqui, eu acho que eu extrapolei um pouco o meu tempo, mas essas eram as considerações que eu queria passar. Muito obrigada, Perfeito. Roberta. Foi maravilhoso. Muito profunda a sua exposição. Concordo com tudo o que você falou, principalmente com a questão de não se confundir a sucessão processual com a questão da responsabilidade patrimonial, né? São aspectos diferentes, e eu concordo, acho que você tem razão, mas a gente pode discutir depois, acho que no final, né? Depois que todo mundo falar, aí a gente traz as discussões, tá bem? Então, agora eu passo a palavra para Júlio ou Rafael? Para o Rafael. Rafael? Tá bom, Rafael, com a palavra. Tá bom. Primeiro, boa noite a todos, né? Queria agradecer a professora Arlete e o professor Anselmo, que são os coordenadores aqui desse grupo de pesquisa CPC Democracia e Sociedade, né, do qual eu participo, tenho essa honra de participar. Estou aí em todos os debates desse grupo e agradeço o honroso convite aí para falar de um tema tão importante, né, que tem várias variáveis, que é o incidente de desconsideração. Agradeço a Roberta, brilhante exposição, né? Já sabia que ia ser, porque já acompanho a Roberta há muito tempo em outros né, dos vídeos e tal, enfim. Queria agradecer também o Norberto por toda a ajuda, os meus amigos aí, o Júlio, o Romeu e o Alexandre, também estão sempre aí com a gente, né? E, bom, o que eu quero falar aqui, basicamente, são questões práticas, né? Porque eu tenho muito incidente de desconsideração lá no escritório, então eu tento ser mais prático do que teórico, então, aqui. Até porque a doutora Roberta já foi bastante teórica, prática, e já fica difícil da gente falar depois da Roberta, mas vamos lá, vamos tentar. O primeiro assunto prático é que eu, né, como a Roberta falou, acho que há uma confusão que os juízes fazem entre a sucessão, né, que é quando o sócio substitui ali a pessoa jurídica, e a desconsideração. Mas eu vou, como eu falei, eu vou fazer coisas práticas para tentar clarear. Então, vamos supor que um credor entrou com uma ação de execução de título extrajudicial contra a empresa X. No decorrer do processo, o credor não localizou bens, mas aí ele puxou lá o contrato social e viu na junta comercial que foi averbado, né, o distrato social, que é formalizado entre os sócios por mútuo acordo para dissolver a sociedade.
seja, houve um encerramento legal dessa empresa, né? Então, foi registrado na junta comercial. E aí vem a pergunta, essa situação, você precisa ingressar com um incidente de desconsideração ou a sucessão é automática? Bom, na verdade, quando é feito o distrato social, no distrato social existem cláusulas que são colocadas e refere-se à distribuição do passivo, que vai ficar a cargo de um sócio ou do outro. Então, o advogado, ele deve, né, no meu ponto de vista, ele deve pedir a sucessão automática, porque ele já, nesse contrato já está dito que o sócio A ou o sócio B vai ficar com o passivo, né? Então, vai responder pelo passivo da empresa. Pesquisando no Tribunal de Justiça, eu verifiquei que em 2016, 2017, muitos juízes indeferiam esse pedido, falando justamente, mesmo com um distrato social, falando que haveria necessidade do incidente de desconsideração, tá? E os tribunais, no entanto, começaram a reformar essa decisão, porque eles entenderam que, na verdade, a sucessão ela acaba sendo automática. É o caso, por exemplo, do agravo de instrumento 223.04.22.13.2018, 826.0000, de relatoria do desembargador Walter César Exner, aqui de São Paulo. Resolvido, né, esse assunto, é só um complemento ao que a doutora Roberta já explicou para a gente, né? A gente vai perguntar, mas tá bom, e aquelas empresas que não são dissolvidas por distrato social, que fecham simplesmente as suas portas e não tem nem ação judicial de liquidação, simplesmente fechou as portas. E aí, né, como era o debate ali na sucessão, ou vai ter que fazer o IDPJ? Então, nesse ponto, se você pensar, a empresa é uma ficção jurídica, ela está fechada de fato. E na pesquisa, às vezes você pesquisa não possui bens, às vezes até na Receita Federal já foi dado baixa, né? Então, ela morreu, né, no entendimento. Mas o que ocorre? A sucessão de fato ou você vai ter que entrar com um incidente? Nesse caso, pela jurisprudência do Tribunal de São Paulo, de que tem que entrar com um incidente de desconsideração. Então, assim, o que eu fico... que eu não gosto, assim, dessa situação é que a gente está passando um recado para o empresário. Olha, se você fechar sua empresa com distrato social regularmente e registrar isso na junta comercial, você pode ter problemas lá, porque você pode ser incluído automaticamente no processo. Agora, se você deixar a empresa com as portas fechadas e não regularizar, ótimo, eles vão precisar entrar com incidente de desconsideração, a prova é muito difícil, agora tem honorários, então, assim, parece que não eu acho que tinha que repensar um pouco essa situação, no meu ponto de vista. E pior, né, vocês vão abrindo parênteses aqui, a terceira turma e a quarta turma já definiram que do STJ, já definiram que a existência de indícios de encerramento irregular da sociedade aliada à ausência de bens não constitui motivos suficientes para desconsiderar. Então, fica muito difícil. É o RESP 1.419.256 do Rio de Janeiro e o agravo interno em RESP 1.712.305, cada um da sua turma, né? Então, se o credor está em uma execução e tenta lá o Bacenjude, o Renajude, o Infojude, não localiza bem, e tal questão não serve como motivo para desconsiderar a personalidade jurídica sobre o P3, em razão da liberdade econômica, como é que fica, né? Difícil. Fica muito difícil e começa a inviabilizar os incidentes. Mas vamos lá. Só fechando essa questão, só voltando aqui para a questão agora da sucessão, fechando esse parênteses, voltando da sucessão e desconsideração.
A empresa limitada, a gente sabe que tem que ser feita a desconsideração, e aí também a EIRELI, no artigo 980-A, parágrafo 7º do Código Civil, coloca que não se confunde o patrimônio da EIRELI com o patrimônio único do único sócio que ela tem, né? E isso foi ratificado no RESP 1.874.256 de São Paulo, né, pelo STJ. Então, a EIRELI, você precisa entrar aí com a desconsideração. Porém, se for aquela empresária individual que tinha bastante antigamente, né, aí ele não é submetido ao incidente de desconsideração. Então, aí é possível a sucessão. Ele vai responder com o patrimônio dele. Então, só essas complementações que eu queria fazer, né, da explicação da Roberta, como assunto bem prático mesmo. O segundo assunto que eu queria trazer é se o juiz poderá, outra coisa prática, se o juiz poderá fazer o exame de admissibilidade do processamento do incidente de desconsideração. Será que é possível? Então, o CPC de 2015, ele não traz nenhum critério, ele não estipula nenhum critério que o juiz faz, para que o juiz faça esse exame de admissibilidade, né? Porém, quando inaugurou o CPC, muitos juízes, eles olhavam o incidente, né, e eles verificavam que os indícios estavam fracos, as provas não estavam contundentes, então eles iam lá e indeferiam o processamento do IDPJ. Ou seja, os juízes faziam já um pré-julgamento, né? Esqueciam que no IDPJ você tem um contraditório, né, Júlio? Você é craque nisso. Tem a produção de provas. Né? Então, os tribunais começaram a reformar essa situação. E aí eu trago 3 agravos de instrumentos aqui de São Paulo, o 211, 93, 76, 87 de 2016, que falando exatamente isso, que no IDPJ tem um amplo contraditório. Então, não dá para se fazer um exame de admissibilidade e indeferir o incidente de plano, né? Também o outro agravo de 216, 24, 92, 46, 2016, também de São Paulo, da 28ª Câmara, também fala que, olha, tem fase probatória, a gente não pode fazer esse exame de admissibilidade agora, entendeu? Então, houve essas mudanças e tem um último agravo, que é 221, 708 e 37 de 2016, que aqui tem uma situação algo delicada, que o desembargador César Luiz de Almeida, ele fala assim, olha, verificando aqui, eu acho que os indícios estão fortes, então eu acho que não deveria indeferir, deveria prosseguir. Mas ele não fala, como fala os outros 2 acórdão, dessa questão do amplo debate que tem e da questão probatória que você, né, pode fazer no incidente. Então, me parece que, como tem a questão probatória, como tem essa discussão no processo, me parece que não é possível fazer esse exame de admissibilidade de indeferir. Mas tem uma questão que surge, que quando eu coloco também, né, nas minhas peças, quando eu faço a defesa do incidente, né, mas rebato também na réplica, quando eu estou pela outra parte, né, quando eu estou pela autora do incidente, que é o seguinte, muitos advogados colocam na contestação a ausência de esgotamento de procura de bens da empresa devedora, né, que é objeto do IDPJ. Aí sim, tem advogados que colocam isso como uma preliminar de mérito do IDPJ, então já querem derrubar ali, e tem gente que que coloca já no mérito mesmo na hora da defesa. E aí, é uma questão de exame de admissibilidade que o juiz tem que fazer ou é mérito? Ou seja, a parte, vamos supor, né, aqui, a parte foi lá e fez a busca no sistema Bacenjude, Renajude e Infojude apenas. Ela não deixou de procurar em cartórios de registro de imóveis, ela deixou de pesquisar na ANAC,
deixou de pesquisar na Capitania dos Portos e entrou com o incidente. Eu acho que, me parece que vai ser uma questão de mérito, porque se você tem dentro do incidente uma questão de que você pode produzir provas e tudo, né? Eu acho que mesmo que a empresa tenha bens, vou dar um outro exemplo, vamos supor que a empresa fale, não, eu tenho, o sócio fala, não, a minha empresa tem 3 imóveis que o credor não viu, né? Então, esses imóveis respondem já, não é uma empresa insolvente. Mas será? E se, de repente, nessa questão de provas, o autor consegue provar que desses 3 imóveis tem bastante penhora, ou que o sócio e dessas penhoras são frutos de contratos falsos que o sócio fez para proteger o patrimônio, né? Então, parece que pode ser uma questão que vai ter que ser resolvida ali na questão de provas e não de admissibilidade. Mas é uma questão interessante, eu acho que vale a pena a gente aprofundar, né, essa questão depois, enfim, para saber se existe algum requisito de admissibilidade. E aí, é claro, o Código Civil, né, que fala de confusão patrimonial, será que isso é um exame de admissibilidade? Não, né? Claramente, eu acho que os requisitos da desconsideração, eles vão ser vistos, né, e provados durante o incidente. Então, essa é a segunda situação prática que eu queria abordar. E a terceira é a dificuldade da prova. Então, aqui eu vou me alongar um pouco, porque eu vou mostrar para vocês como que eu faço toda a pesquisa, porque o advogado agora, para botar o incidente, ele precisa fazer pesquisa, né? Como eu faço toda a pesquisa para saber como que eu acho que eu provo, vou falar mais ligado ao grupo econômico. Então, vamos lá. Por que eu estou falando isso? A Lei 13.874 de 2019 trouxe no artigo 4º, no parágrafo 4º, no artigo 50 do Código Civil, que a mera existência de grupo econômico sem a presença de fraude ou confusão patrimonial não autoriza a desconsideração, tá? O que acontece? Para mim, esse parágrafo é um divisor de águas na jurisprudência. Um divisor de águas. E eu vou explicar o motivo, mas primeiro eu vou explicar o caminho que eu faço e depois eu falo como é o divisor de águas, porque todo o caminho que eu fazia dava certo. Conseguia o deferimento. Mas depois disso, todo esse caminho que eu percorro, infelizmente, agora começou, né, a partir daí, a ser indeferido. Então, vamos lá. Vou explicar a prática, né? Vamos supor que uma empresa devedora X, em uma execução, não possui bens na penhora. Então, você já tentou várias pesquisas, não deu em nada, dossiê integrado, Capitania dos Portos, tudo aquilo que eu já falei, não deu em nada. A única possibilidade de recebimento do valor do credor, né, é que o advogado passe a investigar a saúde financeira do sócio, né, para saber se dá para desconsiderar. Então, quando eu vejo que estou que não tem nada, o que eu faço? Eu vou lá na junta comercial, eu pego os CPFs dos sócios e faço a pesquisa para saber se eles têm outras empresas. E aí, geralmente, acontece de ter várias empresas, né? Então, o que acontece? Essa empresa X, que está sendo objeto da desconsideração, e o sócio, vamos supor, sócio Fernando e Rafael, são 2 sócios. O Fernando tem a empresa Y e Z, o Rafael tem a empresa W, tá? Aí, o que você faz? Você vai lá na junta, baixa todos os contratos sociais e faz um entrelaçamento entre os sócios. Você vai ver que o Fernando já foi sócio da empresa W,
o Rafael já foi sócio é o atual sócio da empresa Z, enfim. E você vai ver que os outros sócios dessas outras empresas, geralmente, têm até o mesmo sobrenome, tá? Geralmente tem até o mesmo sobrenome. Então, você vê que é um grupo econômico, de fato, familiar. Isso acontece muito. Então, aí você vai ter que... Isso é o indício? É um indício forte. Mas isso é a prova? Não. Não por conta desse parágrafo 4º. Então, temos que aprofundar. Aí você vai lá e vê o objeto social dessas empresas. Poxa, eu tenho um caso no escritório que recebi um indeferimento, mas os objetos eram... A primeira empresa era a X, né, que é o objeto da desconsideração, ela era de engenharia. A Y, ela era de terraplanagem, a W era de obras cíveis, e a Z, que era a empresa mais recente, era de tudo isso. Terraplanagem, obras, tal, não sei o quê, nos objetos sociais. Bom, você fala aí pronto, você tem mais um indício forte. Aí você vai olhar os anos da constituição dessas empresas. Uma constituiu em 2002, a outra 2006, a outra 2010, a outra 2023. Ou seja, o que aconteceu de fato? Ele foi quebrando as empresas, mas o empresário continua a ganhar, né? Embora, porque ele vai constituindo várias empresas, e aqui, nessa última de 2023, está a todo vapor, né? Vamos dizer assim. Aí você olha que o seu crédito é de 2004, que está vinculado com essa primeira X aí, que é de 2002. Então, você fala, bom, eu abri uma empresa em 2006, então, né, abriu próximo ali do meu crédito. Então, tudo isso, você vai formando um caldo de indícios fortes. Mas não é prova, segundo a jurisprudência. Aí, o que você vai investigar? Você investiga essas empresas todas nos tribunais, para saber se elas têm ações. E, de fato, vai ter ações e que não acham bens, nem da empresa Y, nem da empresa W, e a empresa Z, que é a última, não tem nem ação, porque está bem essa empresa, né? Então, você, né, forma mais um pouco aí de indícios. Aí, você vai pegar também a ficha de breve relato da junta, dos contratos sociais, e vai verificar se os endereços, né, de cada uma das empresas se confundem. E você vai ver que se confundem. A empresa W já foi do endereço da empresa X, a empresa Z já foi do endereço da empresa Y, se confundem. E se às vezes não se confundirem no mesmo endereço, são no mesmo bairro ou na mesma cidade. Cidade é 100%, tá? Quase. Então, são similares. Então, objeto social similar, endereço similar, mas você pode ainda pesquisar. Você vai ver se as empresas têm símbolos. Se esses símbolos são parecidos, então você vai no NPI para ver quem registrou esses símbolos. E pode ter certeza que vai ser a mesma pessoa que registrou esses todos os símbolos. Mas tudo bem, vamos lá, continuando a pesquisa. Você entra, essas empresas têm sites, se elas tiverem, tem lá um site chamado registro.com, você entra lá e dá todas as pessoas que registraram os sites, quem é o responsável. E você vai ver também a coincidência disso. Se você pesquisar mais a fundo, vai no LinkedIn, coloca os nomes das empresas, vai sair lá os funcionários que trabalharam na empresa Y, que está trabalhando hoje na empresa Z, ou funcionário que trabalhou na X e também trabalhou na Y. Vai ter, você faz essas ilações. E depois você vai ver, se você vê que as outras empresas têm ações, pode ter certeza, a banca de advogados geralmente é a mesma, né? Tudo isso, você gera um caldo apenas de indícios e não de provas. Antes dessa lei, com tudo isso, eu tinha meus casos praticamente, a grande maioria, se não for 100%, deferidos. Após essa lei, eu verifiquei que agora começou a indeferir, e toda pesquisa não vale de nada. Olha, é forte isso, mas, infelizmente, é o que está acontecendo. Então, na minha opinião,
era tudo que o empresário precisava. Ele precisava simplesmente que ele possa abrir várias empresas e deixar quebrado as outras e não pagar ninguém. E ele lá lucrando com a empresa aberta. Então, muito difícil essa situação, eu não consigo entender, porque isso não é trazido, né, a baila aí com uma discussão forte para a gente fechar essas questões. Mas, enfim. Então, o que eu faço na desconsideração? Porque a gente está falando de provas aqui, né? Estou tentando provar. Bom, eu vou pedir, então, o sigilo bancário. Só que o sigilo bancário não dá, é indeferido, porque ele tem um rol lá numa lei complementar e não pode, só questões públicas, né, questões criminais, então o sigilo bancário é indeferido. Isso também eu trago até uma jurisprudência também do Tribunal de Justiça, indeferindo o pedido no agravo, né, o agravo manteve o indeferimento, que é 228, 3857, traço 57, 2022, de relatoria do Fernando Redondo, do desembargador, julgado em 2023. Tá? Foi 27/4/2023. Dificultou, está inviabilizando, você não consegue mais. Aí você vai falar, não, então vamos fazer uma perícia em livros contábeis, mas essas empresas têm livros contábeis, já fechou todas, estão com as portas fechadas. Como é que você vai fazer? Não vai, porque você poderia pegar aquela ideia de um administrador entrar na empresa, mas é difícil, né? Como essa ideia é quando você faz a penhora de faturamento, né? Que é colocado um administrador. Mas será? Não vai ser muito difícil. Então, está inviabilizado o incidente para mim, com essa questão de provas. E pior, agora que o Júlio vai entrar, é cabível os honorários, eu até acho que realmente é uma ação, não é nenhum incidente, né, para mim, tem todas as características, então, assim, ainda vai ter que pagar honorários se você não provar. Então, como fazer? Como fazer? E eu fiquei pensando muito e cheguei à conclusão de que o ideal é você entrar com uma ação, uma produção antecipada de provas antes do incidente. Porque não gera honorários, você produz a prova, tenta produzir, porque vai ser muito difícil, vai continuar difícil, mas você tenta pelo menos produzir, mas você também corre menos risco, né? Você não corre o risco de pagar os honorários. Só que uma discussão que eu tive, não sei se o Dr. Bommel vai lembrar, o Dr. Bommel falou uma coisa perfeita naquele dia dessa discussão, que foi assim, não, mas espera aí, mas se a gente entrar com antecipação, a produção antecipada de provas, vai perder a cereja do bolo, porque quando você entra com incidente, você pede a tutela cautelar, né, de arresto. E se você entrar com antecipação, os caras já vão tirar todo o patrimônio, vão dilapidar o patrimônio. De fato, realmente isso é complicado. Só que eu vou dar um dado. O Tribunal de Justiça de São Paulo tem apenas deferido os arrestos quando há provas contundentes. Quando não há provas contundentes, apenas indícios, que são todos aqueles que eu trago, os juízes de primeira instância estão indeferindo, e o Tribunal de Justiça de São Paulo, eu trouxe até duas jurisprudências de São Paulo, né, estão mantendo esse indeferimento, dizendo que as medidas executivas antecipadas, né, as cautelares, o arresto, é medida excepcional, porque, na verdade, o réu, é um terceiro, né? E ele nem é citado ainda. Então, se você não demonstrar já de cara a insolvência ou a dilapidação patrimonial, você não consegue a tutela cautelar de arresto. Então, a única possibilidade
no meu ponto de vista, e são 2 julgados que eu trouxe aqui, recentes também, um de 2021 e um de 2022, né? Que é o 210, 33, 17, 48, 2021, e o outro, 22, 49, 84, 5, 51 de 2021, 2022, desculpa. Um de relatoria do Ramon Mateu e o outro do Mendes Pereira, desembargadores. A do Ramon, ele fala assim, ó, a medida revela-se prematura. Olha que ponto. Ou seja, inviabilizou o incidente. Você não consegue a tutela, você dificilmente consegue fazer prova, e todos os indícios não servem para nada. Então, eu encerro aí a minha participação, queria agradecer a todos. Desculpa ser tão enfático, porque me revolta essas questões práticas, porque não dá, inviabilizou. Obrigado. Revolta a todos nós, né, Rafael? Muito obrigada. Sua exposição também foi brilhante, trazendo aí os aspectos. Acho que não estou te ouvindo agora. Estava muda, né? O tempo inteiro, não? Só agora? Não, só agora. Então, o que eu digo é que nós enfrentamos isso diariamente, né? E eu acho que realmente a alteração trazida no artigo 50, no parágrafo 4º, realmente impossibilitou claramente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Hoje em dia, eu penso muito antes de entrar, né? Antes eu entrava com mais afinco, assim. Hoje eu converso com o cliente, tem que ser muito estudado, porque realmente a gente quase não consegue nessa prova, é muito difícil, né? Hoje, quando eu vi o congresso de manhã, que eu participei, e a professora Rogéria Dotti falou, né, sobre a questão da tutela provisória na desconsideração, mas ela tocou também nesse assunto da prova, que é tão difícil. Então, todos nós, profissionais, estamos enfrentando esse tipo de problema, né? E até para complementar aí a sua listinha, ela disse também que a gente poderia trazer aí como indícios ter o mesmo contador e se o capital integralizado for feito em espécie, né? Dinheiro ali, cash, que não é o normal, o comum, isso traria um indício de que houve aí uma má-fé. Então, além desses todos que você falou, o que eu anotei aqui, você falou alguns que ela também tinha falado, e tem mais esses 2 que ela trouxe também, para você complementar aí sua listinha. Até aqui já. E assim eu vou passar a palavra, então, para o Júlio complementar, e depois eu abro para todo mundo palpitar e comentar sobre essa questão aí, né, tão difícil, que é a gente emplacar agora um incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Está pouco pior do que o recurso especial com a súmula 7, né? Verdade. Daqui a pouco a gente vai comemorar, vamos jantar, abrir uma champanhe, porque a gente conseguiu, né? Pois é, exatamente assim. Então, Júlio, está com a palavra. Perfeito, vamos lá. Inicialmente, eu agradeço imensamente o convite da queridíssima professora Arlete, com quem eu tenho, aprendido muito. Isso não é de hoje, né, professora? Tive o prazer imenso de ser o seu assistente lá na PUC, na graduação, e através da PUC que eu conheci todos os meus amigos aqui presentes, né? A Roberta, aliás, estamos ficando velho, né, Roberta? Porque quantas discussões no corredor da PUC sobre o tema, e hoje a gente vê que a gente discutiu e ainda tem muito que discutir, porque muda muito, né? Faço agradecimento especial a esse grupo de pesquisa, a qual eu participo, sob a coordenação da querida professora Arlete e também do querido, não menos querido, professor Anselmo, meu companheiro de café, com quem eu tive pela manhã, cedo, antes de começarem as aulas. A gente tomava um cafezinho na padaria, saudade dessa época. E o Norberto também, que sem ele nada seria possível, de com tanto capricho,
fazer essa coordenação e dar todos esses meios técnicos, tecnológicos, né, para nós estarmos aqui hoje. Vamos lá. Antes de eu iniciar minha fala propriamente dita, eu queria fazer uma ponderação só para ser breve, tá? Até porque já é sexta-feira, quase sextou, já estamos aí no adiantar da hora e tudo mais. Com relação à admissibilidade, Rafa, que você comentou, a admissibilidade do incidente no IDPJ, tá? É importante destacar o tema repetitivo 1210, que foi afetado, né? E está sob julgamento, que é o cabimento ou não da desconsideração da personalidade jurídica, no caso de mera inexistência de bens penhoráveis ou encerramento irregular das atividades da empresa. Então, de fato, essa questão da admissibilidade, ela é preocupante, não de hoje. A gente vê na prática uma certa, não, vamos dizer assim, não há um critério propriamente dito, a gente fica à mercê das decisões, então tem uma afetação, tá? Tem um tema afetado, é o 1200, repito, tá? 1210 do STJ, para quem quiser ver. E aproveitando, antes de mais nada, vou aproveitar aqui o gancho para fazer um merchan da empresa do Romeu, né? O Romeu também, um grande querido amigo, mas nesses casos de dificuldade em localizar indícios que sejam, que levam à desconsideração, pesquisa patrimonial, com as nuances dos preenchimentos... Vamos contratar o Romeu. Da desconsideração da personalidade jurídica, contrata a empresa do Romeu, que ele vai atrás. Aliás, Romeu, não tive tempo de conversar com você, mas só um parênteses, aqui na minha mesa tive um caso essa semana que, para fazer a defesa, né, do incidente, e que o credor contratou, ou o advogado do credor contratou os seus préstimos. E eu tive a oportunidade de ver, mas uma questão lógica, eu não vou falar aqui o nome do cliente, mas parabéns, viu? Trabalho muito bem feito e me deu trabalho. Não, por isso que eu encontro com tanto cabelo assim, né? Não é nada fácil. Mas vamos lá. Eu vou falar, o tema que eu trouxe hoje para conversar com vocês é sobre os honorários no IDPJ. É um tema também atual, que está em constante mutação, né? Não há ainda uma decisão, vamos dizer assim, que se bateu o martelo. Então, vamos lá. Quem milita na área e acompanha o tema, constata que há certa resistência na fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o que eu apelido carinhosamente, eu e mais alguns, né, como a Roberta, tal, apelidamos carinhosamente de DPJ, para simplificar. Essa resistência, né, na fixação de honorários, tal, acabou, obviamente, motivando diversos trabalhos sobre o tema, como já destacado até pela professora Arlete, e eu mesmo tive o privilégio de participar da obra que foi mostrada, a obra coletiva, né, que foi apresentada sob a coordenação da querida professora Roberta, juntamente com, se eu estiver errado, Rô, me corrija, do Thiago Siqueira, do Abelha, né, do Marcelo Abelha, e da Trícia Navarro. E na ocasião, isso, né? Não esqueci de ninguém, né? De coordenador, ninguém. Agora, autores são coautores, né? São vários, e me recordo que eu escrevi, eu tenho um artigo lá sobre a fixação, a possibilidade de fixação de honorários no IDPJ. Quando, então, na oportunidade, a gente tratava sobre os aspectos processuais da desconsideração, né? Então, sobre esse tema, hoje, com uma visão um pouquinho mais ampliada daquela época, né, de quando eu escrevi, até porque muita coisa aconteceu de lá para cá, apesar do curto tempo, mas o direito está em constante mutação. Eu trago para a nossa reflexão o seguinte: desde a existência do CPC atual, o CPC de 2015, à mercê de uma previsão legal, surgiram, né, as discussões sobre os honorários no IDPJ. Importante destacar que esse tema ele já foi enfrentado, inclusive, diversas vezes no STJ. E me parece que, até hoje, ele carece de uma solução adequada. E eu explico por quê, tá? Até pouco tempo, a tese que prevalecia era do descabimento total da condenação em honorários
e a razão era clara, para não dizer assim simples no meu entender, obviamente com os devidos acatamentos, né? Ausência de previsão normativa para condenação sucumbencial e incidente. Ponto. Ausência de previsão normativa. Era este o fundamento. Não está previsto no artigo 85, parágrafo 1º do CPC, ou seja, não cabe honorários em incidente processual e ponto final. E aí, os advogados que lutem. Cito, por exemplo, a decisão do INRESP, do STJ, no recurso especial número 2.054.280. Então, lá não cabe honorários e ponto, porque não está previsto. Mais recente, talvez pela revolta de alguns causídicos, como é o meu caso, por exemplo, né, manifestada não só em trabalhos acadêmicos, mas também no bojo de razões recursais, esse entendimento, com todo e devido respeito que eu comentei, simples e superficial, no meu ponto de vista, Júlio falando, do não cabimento da verba honorária sucumbencial, ele foi superado. E agora, o entendimento que passou a valer é da possibilidade de fixação de honorários de sucumbência em caso de improcedência do IDPJ. Então, em caso de improcedência do IDPJ, sim, cabe honorários sucumbenciais. E eu cito aqui, a título de exemplo, o RESP 1.925.959, mais recente. 1.925.959, tá? De São Paulo também, de relatoria do Vilas Boas Cueva, do Ricardo Vilas Boas Cueva. Bom, e aí, bacana. Quem é advogado, comemore. Não tínhamos nada e agora, opa, temos esperança. Vamos lá, temos alguma coisinha. Mas na vida nada é fácil. Então, observe que no caso da improcedência do IDPJ, é possível. E nos casos de procedência? Essa é a primeira questão que eu levanto. Se na improcedência é possível, e na procedência, tá? Simplesmente a fixação nestas hipóteses de procedência do IDPJ, elas restaram afastadas hoje, atualmente, né, judicialmente, elas estão afastadas, por dois argumentos, podemos dizer assim. O primeiro argumento, no sentido de que o advogado ele estará sendo remunerado no feito principal, na execução. Por exemplo, o advogado ingressou com incidente, instaurou um incidente, o IDPJ, lá na execução, tal, foi normal, passou pelo requisito de admissibilidade, que a gente já comentou, e tudo mais. E lá, ele vai ser remunerado na execução, então já foi fixado 10% de honorários lá na execução. Poxa, mas se eu arbitrar novamente aqui no IDPJ, ele vai ser duplamente remunerado, né? Olha só, ele vai receber um valor vultuoso. Bom, enfim, então, acho que esse primeiro argumento é que é no sentido de que o advogado ele já está sendo remunerado no feito principal, com que eu não concordo e eu vou explicar ou tentar explicar o porquê, tá? O segundo argumento é no sentido que o mesmo advogado, no mesmo processo, por assim dizer, pois o IDPJ seria, para eles, um mero incidente, poderá ser, como eu adiantei, duplamente remunerado, e eles fundamentam no absurdo que seria a fixação eles dão como exemplo paradigma nesse RESP, que seria, por exemplo, 20% fixado de honorários sucumbenciais na execução e depois mais 20% no incidente. E aí o que levaria a 40%, o que para mim não se sustentaria dentro dentro da tese que eu defendo aqui, pelo menos para mim não se sustentaria esse argumento. Isso por quê? Na prática, o que vemos é a fixação de honorários em execução ao patamar de 10%. Começa por aí, de 10% e não 20%. Mas ainda que seja possível a fixação em 20%, como de fato é, né?
A questão é simples. Alcançado o teto legal, aí eu levo como reflexão, alcançado o teto legal, não há como condenar, obviamente que não há como o juiz condenar a parte vencida em patamar superior a 20%. Agora, se fixado 10%, por exemplo, no principal, que então seja fixado 10%, não é só um exemplo, poderia ser 5%, tá? No incidente. E as razões aqui que eu entendo para tanto são as seguintes. Primeiro, a desconsideração da personalidade jurídica ela tem caráter excepcional, porque a regra, como todo mundo sabe, é a autonomia patrimonial entre a pessoa jurídica e seus sócios. Né? Então, ela deve ser, como a professora Arlete comentou agora no finalzinho, ela deve ser manejada com ponderação, com muita ponderação, quando se vislumbra efetivamente a situação de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, no caso da teoria maior, né? Que são lá os pressupostos da desconsideração. Segundo ponto, deve ser observado o princípio da causalidade também no pedido de consideração, de desconsideração. Tá? O terceiro é que o fator determinante para a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ele não pode ser fixado a partir de critérios meramente procedimentais, devendo, no meu entender, ser observado o êxito obtido pelo advogado mediante aquele trabalho extra desenvolvido. Né? E o quarto ponto é que o procedimento da desconsideração ele tem natureza de demanda incidental, com partes, causa de pedir, pedido, produção de provas, como já foi falado, né? Ou seja, não é mero incidente processual, não pode ser considerado um mero incidente processual. Então, vejamos bem, tratando-se de ação incidental, de demanda incidental, a sua instauração objetiva a formação de um litisconsórcio, ok? Até aí, acho que não há dúvidas. Um litisconsórcio, que é o quê? Eu estou visando incluir terceiros no polo passivo. Esse terceiro, ele contrata advogado, esse terceiro acionado, ele contrata advogado ou advogada para sua defesa, o que o código rotula de manifestação. E que eu defendo que há todos os contornos de uma contestação. Mas, vamos lá, manifestação. Esse advogado ou advogada, ele pode ser o mesmo do processo principal ou não. Né? E no caso de indeferimento do pedido de desconsideração, tem-se, por exemplo, que ele foi indevidamente chamado a litigar em juízo, aí passa a ser cabível honorários. Passa a ser devido honorários. Ok. Aí vamos pensar no inverso agora. Numa execução, sem a localização, como o Rafa comentou, de bens do devedor principal para satisfazer a execução, o credor instala o IDPJ, contrata o advogado ou advogada, para isso, contrata advogado, advogada, né, para atuar no incidente. Um parênteses, ele pode ser o mesmo do processo principal ou não, porque não raro, nós somos contratados para atuar apenas no incidente. Tivemos até um caso, né, Roberto, que a gente discutiu isso na prática de um cliente que acabou nos procurando. Ele tem, esse advogado, que pode ser o mesmo ou não, ele tem um baita trabalho para comprovar as hipóteses ensejadoras do pedido de desconsideração, como vocês já falaram da dificuldade, até contratando a empresa do Rommel. Após amplo contraditório e tudo mais, é deferido o pedido de desconsideração. Legal, mas aí esse trabalho não é remunerado. No meu ponto de vista, com todo respeito às opiniões contrárias, é um contrassenso. Não faz sentido, né? Superada essa questão da fixação, da possibilidade de fixação de honorários, o que me parece é que isso já estava um pouco nas discussões, já estava caminhando, estava sendo direcionada para este caminho da fixação, né? A gente só não sabia como
parece que é cabível honorários, a gente sempre falou que sim, isso desde quando a gente fez a nossa dissertação. O ponto era, né, eu acho que o ponto crucial aqui é sobre o arbitramento, mas qual o valor a ser arbitrado? Aí agora, com essa decisão do STJ, a gente tem outro ponto a ser estudado e enfrentado, a ser defendido, que é, como eu comentei, a possibilidade, ou seja, tem argumentos para que seja devido também honorários, na desconsideração julgada procedente, né? Então, esse fica um ponto. Mas, bom, vamos lá. Superada toda essa questão, então a gente vai para a questão do que me parece que a discussão inicial deveria estar centrada lá do início e não sobre a fixação. A gente acabou desvirtuando aqui para isso, mas é sobre o arbitramento, né? Sobre arbitramento. E aí, muito já se discutiu, a gente se discute até hoje, sobre a questão se essa fixação não deveria ser por equidade. Poxa, não parece ser justo ser fixado. Coitado do credor, concordo. Pô, estou tentando aqui me matando para localizar meros indícios para conseguir a desconsideração, uma execução milionária. E agora? Putz, eu vou ser penalizado com a fixação de honorários. Só um minutinho. Desculpa. Eu vou ser penalizado com a fixação. Peço desculpas porque fazer aqui a apresentação em casa tem os contratempos dos filhos, né? Aquelas exigências normais. Desculpa. Mas vou voltar ao raciocínio. Na execução milionária, meu Deus, e agora? 10% sobre o valor vai inviabilizar a instauração do incidente, porque isso aqui é possível. Mas acho que a ideia que eu vou concluir depois é mais ou menos nesse sentido, mas eu vou explicar, tá? Antes que vocês me matem. Mas, assim, me parece que esse arbitramento por equidade, tá? A gente vai acabar atraindo um problema. Porque hoje já está solidificado o entendimento de que o arbitramento, né, ele se aplica somente nos casos de valor irrisório ou inestimável. Nós temos, inclusive, a súmula 1076 do STJ nesse sentido. Tudo bem que a gente não está falando, a súmula, obviamente, que ela não fala da desconsideração, mas aqui eu estou puxando por analogia e fala dos casos o arbitramento se aplica somente nos casos de valor irrisório ou inestimável, que numa execução milionária não se enquadraria, né? Eu tenho para mim que o melhor não é inventar, tá? Cabe sim honorários para qualquer um dos patronos do IDPJ que trabalham para o sucesso dos seus clientes. Ou seja, no caso de improcedência ou improcedência do IDPJ, respeitado, obviamente, os percentuais previstos no artigo 85, de 10 a 20, é cabível, tá? Para isso, a gente deve harmonizar, como que a gente chega nessa conclusão, como que faria isso, né, na prática. Deve-se harmonizar os princípios da sucumbência e da causalidade, para distribuir de forma justa os ônus sucumbenciais, especialmente em relação aos honorários advocatícios de quem teve trabalho extra, como ocorre na atuação do advogado, seja como pelo credor ou pelo terceiro, no IDPJ. Todos tiveram trabalho extra, e todos devem ser remunerados. De qualquer maneira, tenho aqui já indo para o final, não sei quanto tempo eu tenho ainda, mas vamos lá. De qualquer maneira, não se pode negar que o julgamento do recurso especial que eu comentei, né, do 1.959.000 e 925.959, ele deve ser fator a ser levado em consideração um fator para ser levado em consideração para análise da estratégia acerca da instauração do IDPJ, evitando riscos sucumbenciais. Eu acho que a gente tem aí, enquanto isso, vamos aguardar a instauração dos incidentes para não correr risco, porque me parece que ali vai ser um divisor de águas. Eu espero, sinceramente, que o STJ ele uniformize esse entendimento a respeito da questão e restabeleça a segurança jurídica, tá? Assim, do fundo do meu coração mesmo.
E, para concluir, aproveitando as palavras da professora Lete, com que eu coaduno, assim, de todas as formas, fica aqui um alerta, que a orientação jurídica acerca dos riscos econômicos do processo, em regra, é determinante para a definição da estratégia processual. Então, mais do que analisar a estratégia processual, nós temos também que alertar o cliente dessas consequências dos riscos econômicos envolvidos, tá? Então, assim eu concluo, agradecendo mais uma vez a oportunidade e estamos abertos aqui para os debates. Obrigada, Júlio, também. Uma palestra muito profunda e muito esclarecedora, né, sobre a atual situação aí com relação à sucumbência. E você disse bem, é o que eu tenho feito com os meus clientes, né, muita conversa, porque não adianta querer entrar sem ter realmente essa prova colhida e levar aí a sucumbência, né? Porque hoje, quem já milita há algum tempo, né, mudou muito do que era no passado, principalmente anteriormente ao Código de Defesa de 2015. Antigamente, o que nós fazíamos? Bacenjude, nem era Cisbajude, Bacenjude, Renajude, Infojude, tal, não localizou nada, a gente ia como, na prática do Rafael, adotava todos aqueles procedimentos na JUSESP e tudo mais, tal, a gente simplesmente uma petição de 1, 2 parágrafos pedia a desconsideração. Muitos nem pediam a desconsideração, era extensão da responsabilidade patrimonial e ponto. Era direto, né? E depois ficava à mercê da decisão, obviamente, não tinha honorários, não tinha nada, e a gente utilizava isso para ir atrás dos sócios e começar a pesquisar em nome dos sócios e tudo mais. Principalmente a execução bancária, que muitas vezes os devedores não são localizados mesmo, e tem devedores profissionais, como todo mundo sabe. Então, o processo ele vai correndo de pesquisa patrimonial, a deriva do devedor, e você vai, quando você conseguir bloquear alguma coisa, aí o devedor, uma coisa significativa, obviamente, que se fosse irrisória, ele nem aparece, e aí ele aparecia nos autos para embargos e exceção de pré-executividade e tudo mais, né? Então, isso, o que era feito sem o menor cuidado, me parece que tem que ser refletido e mudado. Hoje exige uma certa cautela, e independente do que eu falei da fixação de 10 a 20, ou por equidade, não sei para que caminho vai caminhar tudo isso, mas tem que tomar cuidado, porque a gente tem a questão da modulação ainda, né? Aí seria um tema um pouquinho mais profundo, não vai dar tempo, mas e os casos que são e não são modulados, e aí? Você ingressa com o IDPJ hoje, amanhã muda, estrategicamente você adotou um procedimento, alinhou com o seu cliente uma situação, e amanhã você é surpreendido com outra, e como é que fica? É muito complicado. O que é também muito complicado é que a situação fica cada vez mais difícil para o credor, né? Quando ele tem esses devedores, até os devedores ostentação, né? Os que a gente sabe que tem dinheiro, tem como pagar, mas escondem o patrimônio aí de todas as maneiras. O credor já tem que lidar com a prescrição intercorrente. Eu sei que o trabalho na desconsideração tem que ser remunerado e etc., como você bem disse, mas é difícil para o credor, né? É muito. É uma tentativa de conseguir a efetividade da tutela que, na verdade, acaba não sendo utilizada, é um instrumento que vai acabar sendo deixado de lado. Exato. Por medo de ter a sucumbência, né? Exato. Isso é muito triste. Eu vejo como o Rafael fez referência ao Rômio, sobre a ação de produção antecipada, também é meio complicado, porque você antecipa, né? Você antecipa aí para aquele cara que é profissional, isso
vai O cara vai esvaziar, tirar tudo. Entregou a tese completamente, inteira. né? Mas, assim, todo esse viés que eu conversei, com todo esse meu fundamento, é o propósito de evitar uma coisa que se busca há muito tempo, evitar a litigiosidade irresponsável, né? Então, é preciso mudar esse paradigma de nós, advogados, simplesmente se colar, colou, e vamos lá requerer e tal, sem ter a cautela de né, fazer uma pesquisa prévia e tal. Eu acho que me parece que esse é o ponto. Evita porque vai cair demais as instalações do incidente e esses que sobreviverem vão ter atenção especial, porque de fato são casos que levam às hipóteses da desconsideração, os pressupostos da desconsideração. Vão virar bem excepcionais. Bem excepcionais, né? Meninas, a Roberta levantou a mão, depois dela eu passo para as outras pessoas também, tá? Para falarem. Fala aí, Roberta. Obrigada, professora. Só ia, na verdade, o Júlio complementou aí, ao final da fala dele, que é justamente, eu acredito que os honorários têm essa finalidade aí de evitar uma litigiosidade responsável, né? Então, a finalidade dos honorários no IDPJ é ao mesmo tempo, por isso que eu falo que a gente tem que realmente pensar qual vai ser a base de cálculo desses honorários, para ao mesmo tempo esse é o problema. Não desincentivar o credor de buscar, mas também não estimular o uso irresponsável de DPJ. Na prática, eu já vi DPJs, por exemplo, que tem 15 pessoas no polo passivo, Nossa. E daí você coloca todo mundo, coloca a tia que um dia trabalhou como secretária na empresa, está ali. Então, veja, isso também é contraproducente, porque o IDPJ está com 15 pessoas no polo passivo. Nossa. Um consórcio multitudinário aí, às vezes nem se desenvolve, porque tem que ter a citação de todos para começar a contestação, enfim. Então, eu acho que o IDPJ, os honorários têm essa finalidade aí de evitar uma litigiosidade responsável, mas a gente realmente precisa refletir qual que vai ser a base de cálculo, senão a gente realmente vai desistir Concordo. a buscar o dele. E aquilo que eu falei no começo da minha exposição, que o IDPJ é um importante mecanismo para a gente resolver a crise de inadimplência, vai cair por terra. Não, concordo plenamente. É uma situação difícil, por equidade ou os parâmetros do 85, não sei, mas é uma situação bem difícil mesmo. Até porque, como você bem ponderou, muitas vezes o trabalho no IDPJ, aqui, que ele vai manifestação, produção de provas, ele é muito mais árduo do que da própria execução. A execução, basicamente, ela... 1, 2 laudas, título executivo, vamos lá, bola para frente. Aí você pega IDPJ com 15, com 10, com 5, todos têm que ser citados. Muitas vezes ele não tem, por não ser atentado no início, porque instaurou, as partes nem têm relação entre si, elas nem têm relação. Então, olha só, milhões de advogados entrando, uma dezena de advogados sendo contra advogado ou advogada, sendo constituído para defender os interesses dos seus clientes. Olha que loucura. Problema da citação, né? Aí vai, depois você entra no problema da produção da prova, e aí vai. Eu pensei aqui numa questão também, Júlio, que conforme esse recurso especial que você citou, do ministro Vilas Boas Cueva, só haveria honorários na hipótese de improcedência, né? Então, mérito, analisando o mérito. E o Rafael trouxe a questão dos juízes indeferirem o IDPJ num juízo de admissibilidade. Então, embora o Rafael entenda que seria até questão de mérito, mas eu acho que se as provas não foram realizadas ainda e o juiz não analisou se os requisitos estavam presentes ou não seria uma questão de mérito, né? Vamos supor, você não trouxe o mínimo nessa sua petição de DPJ que demonstrasse, por exemplo, os requisitos da teoria maior que eram necessários no caso. Você não fez esse mínimo, então ele indefere como indeferiria uma petição inicial que não tem causa de pedir. Exato. Aí eu acho que é uma extinção sem mérito mesmo.
Sim. Né? Aí, nesse caso, não caberia honorários. Então, né? mas eu acho que a gente vai ter esse parecer final na decisão do tema 12 e 10, que eu comentei. Tá. Eu acho que aí, enquanto decidir, vai ficar esse limbo. Eu, praticamente na prática, aí já entrando na questão do Rafa, eu não ia falar de prática, mas estou me coçando aqui, né? Eu fico coçando aqui para falar um pouco da prática. A questão é o seguinte, eu como defesa, eu alego preliminar e alego no mérito. E estou que nem, com todo respeito aos juízes aqui presentes, a preliminar se confunde com mérito e juntamente com ela será apreciada. Uma retórica que não tem muita razão de ser, né? Não tem muita razão. É contraditória. É contraditória, mas a gente não vê isso com tanta frequência. Sim, muitas vezes é assim. Mas no meu modo de ver, o juiz que faz isso está equivocado. Não entendeu nada de nada. Eu concordo, porque assim, uma forma de pular a preliminar e tentar resolver a questão, vamos para o mérito logo e vamos deixar a preliminar de lado, né? Como se ela não fosse importante. Tanto é que é importante que existe. Agora, se você adotar a teoria da asserção e o juiz analisar o que você trouxe como prova e ele entender que são meros indícios e não servem para provar as alegações que você fez, e nem que existam os requisitos para conceder o IDPJ, aí é mérito mesmo, né? Sim, sim. Aí seria porque mérito. Você tem que estar demonstrado, no meu ponto de vista, tem que estar demonstrado, ainda que por meros indícios, os pressupostos da desconsideração, né? Tem que estar lá demonstrado. Mas quais são, Júlio? Porque, assim... confusão patrimonial e desvio de finalidade. Então, mas isso daí você tem a fase probatória. Não, isso para você materializar. Vamos supor que eu entre lá, só fiz Bacenjude, Renajude e Infojude. Beleza, entrei com isso. Falando que não tem bens. O juiz, você não pode, numa fase probatória, provar alguma fraude, será? Sim. Então pode. Mas olha só, uma questão de você seria indeferido, o IDPJ seria indeferido de plano. Mas olha só, Rafa. Não abrisse essa questão de prova. Uma coisa é você instaurar você não tem essa prova. Mas uma coisa é você... aí você já está falando lá na frente, que vai ter a fase específica das provas e tal. Não. Mas uma coisa é você instaurar o incidente com meros incidentes, com meros indícios. Então, você vai lá, olha, eu estou demonstrando aqui que há confusão patrimonial por isso, há desvio de finalidade por isso, por aquilo, tá? Lá você vai comprovar tudo aquilo que você está sustentando. E talvez agregar mais coisas para dar força no seu pedido. Lá, mais coisas não pedido, tá? Não estou falando agregar pedido, estou falando dar mais ênfase lá no seu pedido. Isso é uma coisa. Outra coisa é você entrar, instaurar um incidente, simplesmente não tentando satisfazer o patrimônio do devedor principal, da empresa, por exemplo. Então, você pede lá um cisbajude, é negativo. Acabou. Eu já vou para o IDPJ, sem comprovar nada, porque a empresa não tem nada e eu já não posso perder tempo. Eu não posso perder tempo, porque vai que amanhã a empresa tal. Isso é uma outra coisa. Mas no incidente, quando você pede, você entra na petição inicial, no procedimento ordinário, já você, né? Como que fica, então? Porque, assim, você não tem essa prova, você vai provar lá na frente. Não, a prova vai junto, essa parte da produção, ela vai ser junto com o procedimento comum, junto com o procedimento. Normal. Lá você vai discutir a dívida, enfim, não sei o que você está discutindo lá no mérito. Você não fez nem pesquisa ainda, quando você vai para o procedimento ordinário. Vamos entender assim, lá na petição inicial, você não fez nem pesquisa. Mas você, sei lá, você traz ali e lá na frente você vai tentar, por algum motivo, você colocou e vai tentar fazer essa prova. Então, Perfeito. Aí, como ficaria o exame de admissibilidade ali, né? Não, na verdade, nem teria aí, né? Não. Então, e se você puxa isso para uma execução, vamos supor que você entra com... Não é mais ou menos o mesmo pensamento? Olha, você tem lá... se você pode ir lá fazer provas, porque, assim, você vai poder aqui e o juiz não pode. Por mais que eu tenha feito 1, 2 pesquisas, lá eu não fiz pesquisa nenhuma. Lá eu simplesmente entrei na inicial. Mas aqui eu não... Aqui eu tô né? Eu não sei, assim, só estou refletindo aqui, não sei. E ventilando aqui, o que você está falando, estou pensando, né? Eu assisti também pela manhã a palestra da Rogéria Dotti,
E esse tema aí envolve também a questão da tutela provisória, né? É muito complexo para quem atua, tal, porque quem aqui já teve êxito, se teve, são poucas, numa tutela provisória, no Não, incidente. Não, muito pouco. Se já é difícil o incidente, imagina existe, liminar. sim, existe, lógico. Romeu, não com a sua empresa fazendo toda a pesquisa, com o advogado fazendo uma pesquisa. Não, é diferente. Existe, mas eu talvez, a culpa é minha que eu talvez não tenha colocado direito. Proporcionalmente, é ínfimo perto da quantidade de deferimento, de indeferimento. O deferimento é bem maior do que o deferimento. É muito difícil, tá? Porque mas, às vezes você precisa de um extrato, né? É como você comentou, precisa do acesso a um extrato bancário, uma quebra de sigilo. Excelência, tá aqui, olha isso, tal, tem indícios. Não. Então, eu já tive um indeferimento que a empresa, depois dessas pesquisas, nós descobrimos que ela nem conta bancária tinha. Como que uma empresa, né, não tem conta bancária? E a gente queria, no meio do caminho, fazer a prova de que eram, então, os sócios que pagavam as dívidas da empresa, né? Pela confusão aí patrimonial, a gente ia por esse caminho, mas o juiz, esse fundamento não é suficiente, já indeferiu logo, extinguiu nosso IDPJ, né? Porque não era um fundamento suficiente. Então, é complicado mesmo, né? Não permitiu nem que a gente continuasse para poder produzir a prova, né? Complicado. A Roberta levantou a mão de novo, Roberta? Eu levantei, só gostaria de complementar essa questão da juízo de admissibilidade para instauração de DPJ. Eu acho que se a gente parte do pressuposto que o IDPJ é uma ação, é uma demanda, a gente tem que levar dentro dela todas as características de uma demanda, inclusive de uma petição inicial. Então, quando a gente entra com uma petição inicial, ela pode haver extinção prematura, sem a citação da parte contrária, e se ela for inepta, artigo 330. Se você demonstrar o mínimo interesse de agir, o processo tem que continuar. Exato. Na minha visão, o que é o interesse de agir e instaurar um IDPJ? Eu sou credor, não encontrei patrimônio, eu tenho interesse de agir e instaurar o IDPJ. O resto é por minha conta e risco. E por isso que aí entram também os honorários. Porque se a gente precisasse saber fortes indícios no começo, a gente vai chegar à conclusão que toda ação que é julgada improcedente faltou interesse de agir. E a gente sabe que não é isso. Então, interesse de agir, eu falo que é aquele mínimo necessário para entrar. E quando se trata de DPJ, o mínimo necessário é eu ser credor de alguém que não paga e eu vislumbro alguma relação com aquelas pessoas que eu estou colocando no polo passivo do DPJ. Posso só fazer voltando só um pouco dos honorários, Júlio? Tem um caso, eu tive um caso que eu consegui honorários na liquidação de sentença. Porque o juiz entendeu que o caso foi muito complexo, envolveu perícia e não sei o quê, e ficou aí uns 5 anos para finalizar a liquidação. Então, ele falou que, pelo trabalho realizado e não sei o quê, ele deu ele arbitrou 100 mil reais de honorários. Acontece que ele arbitrou pela equidade. E aí? Será que a gente pode levar, talvez, essa decisão ali da cabeça dele, né? Agora a parte contrária entrou Desculpa, a parte contrária não. Nós entramos com o RESP para falar, não, é 10%. Não é idade de 100. Será que pode, de repente, fazer o mesmo raciocínio para o incidente de desconsideração, dele falar, né, levar essa de equidade e tentar arbitrar, né? Essa questão da equidade, como eu comentei, parece que está superada. Aí tem que ver também a fundamentação adotada, né? A motivação lá que ele teve e tudo mais, para ver qual a fundamentação da equidade. Foi perícia para porque eu já vi casos que, assim, arbítrio por equidade, ou seja, sem nenhuma explicação por quê, por equidade em tanto. Entendeu? Basicamente foi isso. Ele falou assim. E não era valor irrisório insignificante.
entendeu? Aí me parece que falta até motivação na decisão, né? Na verdade, nem cabe, né? Mas nesse caso... Nem cabe. Ele entendeu que pelo trabalho que foi realizado há 5 anos discutindo uma perícia judicial, ele entendeu que isso seria cabível. E aí ele deu por equidade. Mas aí eu, né, pensando aqui, falando de repente, né, poderia utilizar alguma tese de equidade, porque como a liquidação não está no parágrafo 1º do 85, né, e o incidente de desconsideração também não. Sim. Perfeito. Muito bem, alguém gostaria de fazer alguma observação? Rômio, gostaria de falar? Eu gostaria, sim, se for possível, se houver tempo aí dos presentes, que exposições maravilhosas, excelentes, escutar os amigos falando com tanto... Sempre com as ponderações pertinentes, né? É verdade. É verdade, é aquilo que eu falei, o problema da segurança jurídica, né? Da insegurança jurídica. É complicado. Enquanto ele não volta, a Ana Paula Bonagura acho que também levantou a mão. Não sei se quer falar alguma coisa. Modulado, né, meu? Esses honorários tinham que ser modulados. Enfim. Tem que ser, né? Eu levantei e depois abaixei, professora, que eu fiquei com receio de ser repetitiva. Não, pode falar. Seja bem-vinda. Imagina. Tudo bem, gente? Saudades de vocês. Que turma legal. Não, o que eu ia comentar é que, óbvio, né? Eu até comentei aqui no chat. É óbvio que eu acho que o advogado tem que ser remunerado e, de fato, o IDPJ ele gera um super trabalho extra, né? É um procedimento à parte. Mas eu tenho muito receio da jurisprudência vir com essa ideia de que tem que ter honorários em qualquer hipótese, e isso se tornar uma forma de coagir os credores, na verdade, a não se utilizar do IDPJ, porque a gente não pode confiar na jurisprudência. Então, a própria afetação aí do 1210. A gente tinha uma jurisprudência praticamente pacífica de que encerramento irregular implicava a impossibilidade de desconsiderar a personalidade jurídica. Agora, você tem segurança que o STJ vai reafirmar isso? Eu não tenho. Então é difícil, né? Então, eu não queria ser repetitiva, mas o cenário é esse, assim, eu tenho muito receio sempre de recomendar o IDPJ, porque nem sempre você tem provas concretas, muitas vezes você tem indícios e precisa da instrução probatória no incidente para conseguir ter elementos mais robustos, precisa muitas vezes do apoio do juiz, com quebra de sigilo fiscal, com quebra de sigilo bancário, enfim, e é um risco muito grande, né, com a jurisprudência vacilando do jeito que vacila, e então era mais esse comentário, né, que foi uma ferramenta muito útil, eu acho que veio aí para proteger especialmente o direito ao contraditório, porque antes era terra de ninguém, né, você fazia o pedido, como o próprio Júlio mencionou, inclui mais um aqui, extensão da responsabilidade patrimonial, fundamento legal nenhum, fundamento documental nenhum, probatório nenhum, enfim, agora o negócio está um pouco mais direcionado. Mas a minha sugestão, assim, na minha mente, eu acho que precisaria vir um trabalho legislativo para dizer, cabe, não cabe, em que hipóteses. Talvez não seja o caso de caber sempre, talvez seja o caso de caber em algumas hipóteses, mas também tenho medo do STJ inventar isso, né? Então vamos dizer aqui quais que são as hipóteses, vamos criar um rol taxativo limitado, né, dos honorários. Então, eu acho que teria que ser uma discussão legislativa. Enfim, era esse comentário que eu queria trazer aqui. Tá bom, muito obrigada. Concordo. Olha, recebi um aviso que a gente tem agora poucos minutos até encerrar, então, não sei se vocês querem falar alguma coisa para o Rômio do que ele falou e para a Ana, e aí a gente termina nosso encontro, que foi muito bom. Eu entendo, agradeço a participação do Rômio e da Ana, sempre, né, ambos aí, sempre com explanações que nos fazem refletir, por isso que a gente nunca chega aqui num denominador comum, né, o processo está sempre estudando, a gente sai daqui, eu estou tentando atualizar lá o meu livro, algumas coisas que ele esgotou, inclusive, tentando para uma segunda tiragem, fazer alguma coisa, mas pelo amor de Deus, cada dia muda alguma, e essas nossas conversas sempre traz boas reflexões, né? Mas, Rômio, eu entendi, apesar de você ter caído após o WhatsApp lá, eu entendi a sua ponderação e você está certíssimo, tal como a Ana, é isso mesmo.
É isso mesmo, é uma instabilidade, é uma insegurança jurídica, complica. Enquanto o legislativo não tomar a frente do negócio e legislar propriamente dito, ou modulação nos casos do judiciário, esses casos que envolvem honorários, uma modulação resolveria, né, talvez. Mas resolveria. Mas como não modula, aí você fica à mercê dessas decisões da insegurança jurídica. Acho que é isso mesmo. É isso mesmo. E só um coisinha a mais, eu também vou precisar sair, que às 19 eu vou dar aula no Mackenzie EAD. Tem que ser bem rapidinho, porque nós vamos cair. Mas, olha, muitos IDPJ já estão deixando de ser distribuídos em razão disso, IDPJs que seriam legítimos para discutir o problema da falta de eficácia da execução. E nós temos agora, por exemplo, esse último julgamento de que amplia a empenhorabilidade da poupança para conta corrente, para qualquer aplicação, etc., até aquele teto de 40... tem um teto de salários mínimos, né? 40 salários. 40, né? Então, até o teto de 40 salários mínimos. Aí tem a situação que o Rafael falou que, olha, até a lei da liberdade econômica, a gente juntava aqueles elementos e a gente conseguia fazer o IDPJ. E veja, o IDPJ poderia ser, inclusive, julgado improcedente, mas pelo menos o credor não seria penalizado por ter entrado com o IDPJ. Mas agora os requisitos estão muito mais difíceis, até em virtude da LGPD, investigar está cada vez mais difícil. O princípio da cooperação, cara, professora, que a gente fala tanto, tem sido, ao meu ver, cada vez mais descumprido pelos magistrados, que não entendem que o credor precisa da ajuda do Poder Judiciário, agora mais do que nunca, para fazer essas provas. Porque muitas coisas que antes a gente conseguia muitas coisas extrajudiciais que não conseguimos mais. E eles não entendem isso, porque eles não estão no dia a dia, não sabem o que nós estamos passando para tentar reunir essas provas. Então, ao mesmo tempo em que ficou muito mais difícil de um lado, do outro lado, o risco que não existia, agora ele existe. Então, o desincentivo do uso dessa medida está sendo tão grande, mas tão grande, que eu temo até pelo Instituto. Assim, esse Instituto que era o instituto mais efetivo da execução civil, eu digo isso sem medo de errar. A maior parte dos casos resolvidos era IDPJ e principalmente com liminar deferida. E, assim, era a maior chance que você tinha de resolver a sua execução era com o IDPJ, porque a maioria das blindagens patrimoniais envolve usar um laranja, então você tem que responsabilizar as outras pessoas. O Brasil é assim, vai fazer o quê? Então, esse que era o melhor instrumento para resolver as execuções, está em grave risco neste momento. Sem entrar aqui em mérito, eu entendo todas as posições, eu acho que estão certas as posições, mas se a gente não encontrar um meio termo, eu temo pela efetividade da execução no Brasil, que nunca foi lá essas coisas, e digo mais, o problema da execução ser um gargalo da justiça, sabe como que querem resolver? É com prescrição intercorrente. Ninguém vai conseguir resolver caso nenhum e vai ficar isso sem ser resolvido. Coitado dos credores. E eu quero ver o que vai acontecer com o Brasil desse jeito. Isso aí. Pronto, desabafei. Dito isso, meninos, precisamos terminar, né, pelo adiantado da hora. Eu quero dizer novamente que eu agradeço muito os meus queridos pupilos, Roberta, Júlio e Rafael. Excelentes exposições, a gente aprendeu muito aqui hoje e tenho certeza que todos vão sair daqui refletindo e pensando muito sobre o IDPJ, que é uma ferramenta tão importante, mas que eu concordo com o Romeu, nós estamos aí correndo um risco de perdê-la, né? Então, mas foi muito bom, eu agradeço muito e conto com vocês novamente em outras oportunidades, viu? Muito obrigada mesmo, de coração. Foi ótimo, foi maravilhoso. Norberto, muito obrigada também, viu, por toda a ajuda. E assim nós terminamos mais um evento aqui do nosso grupo de pesquisa Democracia e Sociedade. Muito obrigada a todos que nos assistiram. Tchau, gente. Beijo. Tchau, boa noite.